cientista afirma que pode ter desvendado o mistério do monstro do Lago Ness. Um cientista dos Estados Unidos afirma que pode ter desvendado o mistério do monstro do Lago Ness. Henry Bauer, de 89 anos, é professor aposentado de Química e Ciências da Universidade Estadual e Instituto Politécnico da Virgínia. Ele acredita que a criatura lendária seja, na verdade, uma espécie de animal ainda desconhecida. Fanático pela história do monstro, Bauer descarta a possibilidade que a criatura seja um dinossauro, como alguns já sugeriram no passado. Ao invés disso, ele defende que a criatura pertence a uma espécie que não foi identificada pela ciência. Os monstros do Loch Ness ou Nessie são uma variedade de tartarugas marinhas de grande porte que ainda não foram descobertas e descritas de maneira adequada e que provavelmente ainda existem em algumas partes dos oceanos, disse ele ao jornal Daily Record. Bauer diz que as descrições da aparência do monstro coincidem com as características de espécies de tartarugas tanto vivas quanto extintas. Ele exemplifica que esses animais respiram fora da água, mas passam longos períodos submersos. Além disso, eles se movimentam muito rápido em ambiente aquático e possuem pescoços relativamente longos. O professor aposentado sugere que alguma espécie ancestral de tartaruga tenha ficado presa no Lago Ness quando o nível das águas baixou no final da Era do Gelo, há cerca de 12 mil anos. Em 2019, cientistas sugeriram que o monstro poderia ser uma enguia. A primeira aparição do monstro foi registrada no ano 565. A biografia do monge irlandês São Columba menciona uma besta aquática gigante arrastando um homem para a morte no local. O interesse pela criatura aumentou na década de 1930, quando um médico teria fotografado a criatura. Em 1975, foi revelado que a imagem era uma farsa. Ela foi feita usando um submarino de brinquedo que carregava uma cabeça falsa de monstro. O monstro do Lago Ness, monstro de Loch Ness, também conhecido simplesmente por Nessie, é um criptídeo aquático que alegadamente foi visto no Loch Ness, Lago Ness, nas terras altas da Escócia, no Reino Unido. A sua existência, ou não, continua a suscitar debate entre os céticos e os crentes, e é um dos mistérios da criptozoologia. O monstro de Loch Ness é descrito como uma espécie de serpente ou réptil marinho, semelhante ao plesiosauro, um sauropterígeo pré-histórico. O primeiro encontro original e testemunhado por várias pessoas aparece descrito na obra literária A Vida de São Columba, um missionário irlandês que viveu entre 521 e 597 DC e que se mudou para a Escócia. 2. Columbano descreve como salvou um picto que nadava no rio Ness das garras do monstro em 565 DC enquanto ele trazia um barco para o santo e os seus seguidores atravessarem o rio e com o enorme poder da sua voz o monstro terá sido repelido pelo santo. Em outro ponto da obra, o santo conta que matou um javali com o poder da sua voz, o que levanta questões sobre a credibilidade dos seus relatos. Mas o javali pode ter morrido por outra causa enquanto ele gritava, ou simplesmente Columbano usou uma metáfora, como estar usando voz como algo relativo ao povo e usado um exército de pessoas. Vista do Lago Ness com as ruínas do castelo de Urquhart nas proximidades. O primeiro relato autenticado de avistamento oficial do monstro do Lago Ness, data de 1880, foi debaixo d'água, testemunhado por um mergulhador profissional chamado Duncan MacDonald. Foi-lhe pedido que fosse ao Forte Augustus, perto do Caledonian Canal, procurar o local certo onde havia afundado um navio de carga. Por questões do seu seguro, Duncan foi contratado pela seguradora para localizar o navio. Ao descer às profundezas escuras do lago, Duncan chegou onde se situava o navio afundado, iniciando as suas tarefas. Enquanto examinava a quilha para ver os estragos e trabalhava debaixo do barco, de repente viu que também ali estava uma enorme e estranha criatura, deitada sobre uma grande rocha próxima ao barco. O assustado Duncan fez um sinal brusco para ser içado e recolhido de imediato. Ao chegar ao seu barco de apoio com a equipa dele, os colegas acharam-no muito pálido e branco como a cal. Duncan foi retirado da água a tremer,
Mas depois acalmou-se e disse que enquanto analisava o navio, a certa altura viu um animal muito parecido com um réptil gigante marinho ou como um sapo enorme, que surpreendeu Duncan e quis voltar logo à superfície com medo. Duncan nunca mais fez quaisquer mergulhos no famoso Lago Ness. No século XX, um outro relato é de 1923, e conta como Alfred Cruikshank avistou uma criatura com cerca de 3 metros de comprimento e dorso arqueado, mas o registro visual que iniciou a popularidade de Nessie data de 2 de maio de 1933 e foi relatado pelo jornal local Inverness Courier, numa reportagem cheia de sensacionalismo. Na peça conta-se que um casal de hoteleiros viram um monstro aterrorizante a entrar e sair da água, como alguns golfinhos fazem. A notícia gerou sensação e um circo chegou mesmo a oferecer 20 mil libras pela captura da criatura. A esta oferta seguiu-se uma onda de registros visuais que resultaram em 19 de abril de 1934 na mais famosa fotografia do monstro, tirada pelo cirurgião R.K. Wilson, daí o nome da fotografia, conhecida como Surgeon's Photo. A fotografia circulou pela imprensa mundial como prova absoluta da existência real do monstro. Décadas depois, em 1994, Marmaduke, um hetereu, confessou ter falsificado a fotografia enquanto o repórter freelancer do Daily Mail em busca de um furo jornalístico. O hetereu afirmou também que decidiu usar o nome do Dr. Wilson como autor para conferir mais credibilidade ao embuste. Quando R.K. Wilson emigrou para a Austrália, este médico, entretanto falecido, escreveu uma carta ao Daily Mail a revelar que a sua foto era mesmo um embuste com recurso a um submarino de brincar com um pescoço de plástico montado em cima para fazer uma foto do seu suposto monstro real. Em 25 de maio de 2007, Gordolmes, um técnico de laboratório de 55 anos de idade, filmou um vídeo que ele diz ser de uma criatura preta, com cerca de 45 pés de comprimento, movendo-se rapidamente na água. O vídeo foi estudado por biólogos e sem dúvida trata-se realmente de uma filmagem original de um animal não identificado, no qual as características físicas são mesmo parecidas com as de um plesiosauro, portanto, ainda assim não é considerado uma prova de sua existência. Disse que o vídeo está entre as mais brilhantes aparições do monstro já feitas. 4. A BBC da Escócia transmitiu o vídeo em 29 de maio de 2007. Em 2013, o jornal escocês The Scotsman noticiou que o famoso monstro do Lago Ness não foi avistado em 2013, pela primeira vez em 88 anos. Nessie não surgiu à superfície do lago, durante todo o ano de 2013, tal como aconteceu em 1925.